Bom dia, então. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa da disciplina de Fundamentos da Administração. Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a administração no seu contexto. Antes de eu iniciar, eu só queria ver se todos vocês assistiram a aula que eu gravei, a aula 2. Quem não assistiu, tenta assistir aí nesse final de semana, porque na atividade 1, que é o questionário, tem perguntas que caem de todas as aulas, na verdade, né? E essa de ontem não deixa de ser diferente. Então, na aula de ontem, eu comentei sobre as organizações instrumentais e não instrumentais, falei sobre as contribuições da economia, da filosofia, da Igreja Católica, da organização militar, dos economistas liberais, dos empreendedores pioneiros, para com a profissionalização aí da administração. Na verdade, o avanço da administração como ciência. E o resumo da aula era que as organizações instrumentais, elas fazem uso de técnicas, de ferramentas, elas são constituídas, elas são organizadas e estruturadas, enquanto as organizações não instrumentais, elas trabalham com o que a gente chama de empirismo, improvisamento, falta de planejamento, e às vezes elas sobrevivem pela sorte, pela falta de concorrência, por um período talvez muito bom para aquele tipo de negócio. Então, de maneira muito resumida aqui em um minuto, é isso que eu trato na aula de ontem. Deu mais ou menos, acho que 50 minutos a aula. A de hoje também não deve passar, acho que disso, 50 minutos, uma hora. E quem não assistiu, assiste aí no máximo até o final de semana para poder inteirar do assunto. E aí, logo mais, a gente tem aí, acho que semana que vem, se eu não me engano, está previsto, deixa eu só confirmar aqui, a primeira atividade nossa. Deixa eu só confirmar que eu não lembro a data aqui certinho, mas acho que a semana que vem já tem uma atividade. É de 1 a 3 de outubro. Deixa eu ver se é o final de semana que vem. Acho que é, exatamente. Então, na sexta-feira que vem, a gente já tem a nossa primeira atividade, que tem a ver com os conteúdos da unidade 1 e da unidade 2. Essa aula aqui de hoje, a aula 3, já é a primeira aula da unidade 2. Tá? Então, não sei se ficou alguma pergunta, alguma dúvida da aula de ontem, mas qualquer coisa pode abrir aí o microfone ou mandar no chat que eu respondo. Tá? Recapitulando alguns pontos também, né? Então toda aula minha, às vezes eu puxo algum ponto, eu recapitulo algum assunto da aula anterior, até para vocês relembrarem, não, é esse assunto aqui que a gente está falando, é disso que a gente está falando. Então, na primeira aula eu falei sobre a questão da organização e da administração, né? Que as organizações elas são mais estruturadas e a administração é o ato ali em si de administrar. E as organizações são os locais onde as pessoas se juntam para alcançar objetivo comum. A gente pode dizer que essa nossa sala de aula virtual é um tipo de organização porque nós estamos aqui em torno de um objetivo comum. O meu é tentar passar ensinamento, aprendizado para vocês. O de vocês é obter esse aprendizado, conhecimento como parte de uma estrutura, parte de um componente que vai ajudar no dia a dia, na profissão de vocês. E toda organização ela tem algumas características que são comuns, independente do tipo de organização, lugar, enfim, do tipo de negócio e tal. Então, o que é comum dentro das organizações? Primeiro, todas elas têm um propósito ou finalidade que vão lhe conferir uma razão de existir. Então, muitos de vocês, a finalidade aqui, o propósito é a obtenção de um diploma de ensino superior, estudar numa universidade pública, se formar com qualidade, se formar com segurança para atuar no mercado de trabalho. Então, para quê? Para que isso depois tenha uma melhor qualidade de vida, um crescimento profissional, pessoal. Então, isso é um propósito, uma finalidade, e toda organização
seja ela comércio, indústria, serviço, prestação de serviço, tem também um propósito ou uma finalidade. E geralmente essas organizações elas nascem justamente para atender uma necessidade, às vezes própria, ou uma necessidade que você almeja, que você sente que está faltando, e muitas vezes o fato de você querer muito a existência dela é algo que de fato dê a continuidade, a perpetualidade dela ao longo do tempo. Outra característica comum é que as organizações são compostas por pessoas. Ah, bom dia, Claudilene. Então, as organizações elas são compostas por pessoas e isso chega a ser quase que óbvio, né? Como é que você vai ter uma organização que funciona somente com robôs ou com máquinas? Ah, professor, mas está caminhando para isso. É muito provável, mas uma hora esse robô vai precisar de manutenção, uma hora essa máquina vai quebrar. Você dá autonomia para a máquina, né? Mas não pode dar tanta autonomia assim, porque senão, né? Assim, por muito tempo se estudou aí a questão como é que fala? De inteligência artificial, perdão, estou pesquisando um negócio aqui. De inteligência artificial, de fazer com que o próprio computador, a tecnologia, tome determinadas decisões, entendeu? E a ação disso, o fato de você ter uma tecnologia avançada que precise, né, ou que faça as coisas com mais autonomia, não necessariamente dispensa a mão de obra, a necessidade de ter ali pessoas. Outra característica também é que, lógico, existe aí toda uma questão de ficção científica, porém, já teve situações, né? Hoje você tem a Tesla e o Google disputando quem é que vai fazer o carro autônomo primeiro, né? E também algumas empresas, algumas indústrias aí criando robô para tomada de decisão e tal. Bom, na China, não sei se vocês viram uma notícia esse tempo atrás, que 2 robôs com inteligência artificial começaram a contrariar como eles tinham autonomia para tomar decisão, eles começaram a contrariar o interesse da pessoa que o programou para tomar determinadas decisões. Então, assim, eles tinham que ter um determinado comportamento e eles estavam mudando o comportamento deles de maneira artificial e utilizando, na verdade, a inteligência artificial. Outra questão também é que, por mais que você tenha essa tecnologia, por mais que você tenha hoje um carro autônomo, né, muitas pessoas vão se sentir inseguras. Eu não vou querer andar num carro que não tem ninguém ali, eu não confio, né? Ainda mais quando a gente relembra aquele caso do carro que atropelou Ana Maria Braga. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que alguns carros do Google, da Tesla, já se envolveram em acidente. Então, ainda que você tenha essa tecnologia hoje disponível, ela não vai ser tão procurada ou querida por tantas pessoas, tá? Outra observação também, outra característica também, é que toda organização ela tem uma estrutura que define e especifica, limita qual o comportamento e responsabilidade de cada membro ali da organização. Então, da mesma maneira, pegando, né, continuando o exemplo aqui da sala de aula, vocês vão ter a função de aluno, e eu a de professor, a função da coordenação de curso, dos colegiados, da representação estudantil. Então, cada um faz parte ou compõe uma estrutura e é isso que faz funcionar, né? Então, da mesma maneira que o professor não pode, às vezes, delegar atividade ou competência sua para o aluno, também não pode exigir, não pode cobrar que o aluno exerça alguma atribuição que seja de outra pessoa. Ah, professor, mas quando o aluno vai fazer o seminário, o senhor está delegando. Não, tá? A questão do seminário tem todo, quando, né, aqui vai ser a nossa atividade 3, tem todo um contexto por trás disso, né? Não é conteúdo inédito ou novo, né? E eu quero ver como é que vocês
se já atuassem como profissional, não necessariamente como contador, mas se atuasse ali como um gestor para tomada de decisão, agiria mediante determinado caso ou contexto, né? Então, o que vocês vão receber para o seminário são vários casos, e aí você vai tentar entender o contexto ali da organização, vai apresentar o caso, né, o que aconteceu, e o que você fez, o que o grupo fez, o que o grupo decidiu ali. Tá? Então, esses 3 pontos aqui, na verdade tem até outros, mas os que são realmente totalmente comuns são esses 3, que é a questão do propósito, das pessoas e da estrutura. Tá? E aí, relembrando, né, o conceito de administração também, a administração ela é um processo que consiste na coordenação do trabalho desses membros da organização e na alocação. O que é alocar? É distribuir, é encaixar, é colocar ali de maneira organizada os recursos organizacionais para que se alcance os objetivos estabelecidos de forma eficaz, eficiente ou eficiente e eficaz. Né? Então, o conceito de eficácia ele está relacionado ao atingimento, à realização dos objetivos, ao fez ou não fez, tá? E a eficiência está ligado a fazer os resultados eficazes utilizando a menor quantidade de recurso possível. Tá? E aí um quadro comparativo também. A gente já comentou de eficiência e eficácia, mas vale a pena lembrar, porque isso é quase que a base quase toda da disciplina. Então, a eficiência está relacionada com fazer bem as coisas e eficácia com fazer as coisas corretas, então concluí-las no caso. A eficiência tem uma preocupação com os meios, com o procedimento, com o processo, como as coisas estão sendo feitas. E a eficácia está preocupada em terminar, em fazer a entrega desse produto ou serviço, dessa ação. Eu tinha uma colega que estudou comigo no ensino médio, e era só a título de exemplo, né? Ela tinha uma letra, mas acho que a letra mais bonita que eu já vi na minha vida, assim, a caligrafia dela era coisa impressionante. E na época que eu ainda fazia ensino médio, tinha aquela história do professor editando e os alunos copiando, né? Ela tinha uma letra maravilhosa, porém era muito lenta na escrita, né? Então, às vezes você via que até o professor estava pistola ali, pé da vida, porque queria avançar, e ela estava ali ainda terminando a frase que ele já tinha dito há uns 5 minutos atrás, né? Então, a eficiência nesse exemplo seria ela escrever assim, de maneira rápida, ao tempo dos outros alunos, ao tempo do professor. E aí a eficácia dependeria, né, do que o professor quer, que copie corretamente, copie bonito ou só copie, né? Então, só dá para saber se é eficaz se você disser qual é o resultado esperado daquilo, tá? Agora, eu quero que copie rápido e bonito. Opa, muito provavelmente aí em algum momento você vai ter que fazer um ajuste, porque isso não é a regra natural do jogo. A regra natural do jogo seria você copiar lento e bonito ou copiar rápido e feio, tá? Outra comparação também é que a eficiência ela visa minimizar, reduzir, né, a quantidade de recurso empregado, e a eficácia ela busca maximizar os objetivos aí alcançados. A eficiência tem ênfase no processo, a eficácia já tem no resultado, e a eficiência visa a ausência de desperdício, enquanto a eficácia busca a escolha dos objetivos mais apropriados. Então, isso que eu comentei. Qual é o objetivo almejado ali? Você quer algo mais rápido, né? Você quer que copia, ou, né? E hoje o pessoal já não tem mais essa de o professor digitar e copiar. Manda o PDF ou deixa tirar uma foto aqui, né? Então, essa questão é raro hoje em dia você encontrar, às vezes, um caderno com anotação, um caderno com né, os detalhes ali da aula. E eu ainda lembro que ainda na minha época de graduação, tinha alguns colegas, eu tinha uma colega que também anotava tudo no caderno dela. Eu já não era tanto assim de anotar, eu anotava os pontos principais, aí tinha hora que eu não lembrava o que eu tinha anotado daquele ponto ali. Aí eu socorria na Wikipédia, no caderno dela, para
pegar o detalhamento ali das informações, né? Sim, e aí eu ainda copiava, né? Tinha gente que ia lá na Xerox, tirava a Xerox do caderno e, né, não tinha nem o trabalho de copiar. E aí uma outra dica também que eu dou para vocês é assim, ainda que você copie, ainda que você faça o exercício de escrever, você consegue ter uns 10, 15, 20% de fixação de conteúdo escrevendo. Então, se você só lê, a chance de você fixar conteúdo é muito pequena. Se você ler e escrever, né, você for anotando, ainda que você copie, né, ainda que você copie aquilo que você já tinha copiado no caderno, é uma maneira de você conseguir fixar conteúdo. Tá? Então, relembrando novamente aqui alguns conceitos, né? O administrador ou gestor são pessoas que trabalham de maneira coordenada, dirigindo as atividades de outras pessoas. Eles têm a responsabilidade de ajudar os trabalhadores operacionais a alcançar os objetivos da organização, e eles podem ser classificados pelo nível que cada um ocupa na organização, pelo âmbito das atividades das quais eles são responsáveis. Tá? E aí você tem também a figura dos trabalhadores ou dos funcionários, que são as pessoas que botam a mão na massa mesmo, que executam diretamente ali a tarefa e que não têm a responsabilidade de supervisionar o trabalho de outras pessoas. Então, você tem no nível de administrador ou gestor aquele que toma decisão, orienta, lidera e, entre aspas, fiscaliza, né? E os trabalhadores ou funcionários que são aqueles que executam, que de fato colocam ali a mão na massa. Tá? Esse esqueminha aqui, ele é um esqueminha bem clássico da área da administração e quem é aluno de um curso, às vezes, de administração, vê essa bendita pirâmide o curso inteiro, praticamente em quase todas as disciplinas. Tá? Vocês na Contábeis não vão ver tanto, mas eu preciso explicar porque isso, caso vocês tenham que ir para dentro de uma organização, vocês vão ter uma noção, uma dimensão melhor do que é, como que isso funciona, tá? Então, aqui você tem, na verdade, a pirâmide, geralmente ela se divide em 3 partes até o nível operacional, tá? O nível de execução, muitas vezes, ele está ligado ao nível operacional aqui, tá? Geralmente são 3 níveis, o estratégico, o tático e o operacional. O operacional é justamente onde está a execução dos trabalhadores. Tá? Mas, e eu vou falar de baixo para cima aqui para você poder entender um pouco melhor. O primeiro nível, que é o nível de execução, ele também é chamado de nível operacional. Tá? No nível operacional, eu tenho a divisão daqueles que de fato executam as tarefas e daqueles que executam as tarefas e também são responsáveis por repassar as informações advindas do nível tático. Tá? Então, no nível operacional, a gente tem uma atuação operacional específica de uma operação ou tarefa. É o chamado chão de fábrica, é o chamado executor, ou o nível. Por que é a base da pirâmide? Porque é o maior nível dessa pirâmide. Tá? É onde se concentra a maioria da mão de obra. Geralmente é isso que dá a vida, que faz a empresa ou a organização, né, acontecer, e é o pessoal que bota mesmo a mão na massa ali. Tá? No nível tático, você tem uma atuação tática com foco numa unidade ou área funcional. Então, o nível de gerência, que é esse segundo nível, que é o nível intermediário aí, que é o tático, você tem os gerentes, os líderes, as pessoas que vão geralmente cuidar de um determinado departamento de pintura, departamento de produção, departamento de venda, de marketing, de compra, financeiro, RH. Tá? Então, geralmente a cabeça desses departamentos é o gerente, tá? Ou o líder, e tem uma diferençazinha aí conceitual de gerência para liderança, que durante a aula aí talvez eu explique um pouquinho mais, não na aula de hoje, mas na próxima, né? E nesse nível de gerência, ele é responsável por receber as informações aqui do nível estratégico, tá? E repassar para o nível operacional, para o pessoal executar.
Nisso, esse gerente de nível tático vai receber as demandas do pessoal operacional e vai repassar para o nível estratégico. Então, ele também, o nível tático, é responsável por fazer alguns filtros, né? Ah, o pessoal está reclamando disso, o pessoal está reclamando daquilo. Ele vai ver o que é uma reclamação procedente, que é a que tem razão, precisa ser ajustada, e o que é uma reclamação improcedente, tá? Ou seja, que é sem fundamento, não tem cabimento, nem vale a pena repassar isso para o nível estratégico da organização. Então, o nível tático, ele também tem uma outra característica, que é a de conduzir, liderar, motivar o pessoal do nível operacional para o alcance dos resultados. Tá? E ele também é responsável, muitas vezes, para frear um pouco o nível estratégico e também para acelerar, às vezes, o nível operacional. Como assim, professor? Olha, às vezes tem empresa que ela apela demais assim na definição de meta. Tá? Ela a cabeça do pessoal do nível estratégico é assim, não, cutuca que vai, né? Pode chinchar ali que ele vai dar conta de fazer. É preguiça, o colaborador é preguiçoso, então tem que forçar mesmo, senão não faz. Bom, às vezes, quando você coloca uma meta muito alta, quase que inalcançável, surreal, isso tem um revés que é a desmotivação do pessoal. Então, o gerente, ele sabe ali mais ou menos qual é o limite, qual é a capacidade da equipe. Então, se ele vê que está sendo passada uma meta muito alta e que por mais que os seus colaboradores se esforcem, façam hora extra, se dediquem, reduzam a hora de almoço, né, deem tudo de si, ele sabe que o pessoal não vai conseguir chegar nessa meta. Ao mesmo tempo, ele também sabe que se às vezes a meta for muito inferior e isso estiver menosprezando, né, o pessoal dele, ele também vai corrigir, vai falar para aumentar. Então, o nível tático, o nível estratégico, ele está muito ligado ao sonho, ao pensamento de longo prazo, à ideia de futuro e tal. O nível tático já é mais pé no chão. Ele tem um histórico de produção, ele sabe o histórico dos seus colaboradores, e no nível tático, ele consegue fazer essa fixação, né, esse acordar do sonho, digamos assim, para saber se de fato as metas, os objetivos estão coerentes ou não. Tá? E o nível estratégico são os administradores de topo, geralmente são os donos da empresa ou são os membros acionários. Muitas empresas têm o CEO, que ele não é dono da empresa, mas é ele que dá o caminho, ele que é o cérebro ali, ele que pensa toda a organização, tá? E tem uma atuação estratégica que abrange toda a organização. Lembrando que o nível tático, o gerente de RH não fica dando pitaco no marketing, não fica dando pitaco ali na venda, na produção, tá? Cada um cuida ali, a sua atuação é na sua unidade. Ele pode até falar, recomendar algo de outra unidade, porém, o seu foco, a sua atuação é somente na sua unidade. Diferente do nível estratégico, que já pensa a organização como um todo e deve enxergar a organização como um todo. E o nível estratégico é alimentado pelas informações de um sistema integrado, né? Um sistema próprio de gestão, ou das informações vindas direto ali do nível operacional, que repassa para o tático, que repassa para o estratégico. Tá? E aí eu apresento para vocês os processos administrativos, ou as 4 funções básicas aí da administração, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Tá? O Sobral e a Pesce, que são os autores desse material, dessa aula que eu uso hoje, né, do livro, na verdade, que extraiu essa aula de hoje, eles fizeram uma pesquisa e eles tentaram dividir aproximadamente aonde que cada nível desses aí da empresa encaixava dentro das funções administrativas. Então, por exemplo, o nível estratégico, ele tem bem dividido aqui essas funções. Porém, o nível estratégico, o maior percentual dele está entre planejar e organizar.
Aqui a gente tem aproximadamente aí 64%, vou ver se é isso, 64% ele está aqui entre o planejamento e a organização, tá? Vou colocar aqui, 64. Bem feinho, mas dá para tentar entender. Já o nível tático, ele está aqui entre organizar e dirigir. Então, se eu somar aqui, dá 69%, né, mais de 2/3, mais ou menos, se concentra na questão da organização e da direção. Tá? Já o nível operacional, 50% está na fase de direção e se você somar a direção com a organização, que é os dois papéis maiores, chega aí a 75% né, entre essas duas funções aí de direção e organização. Então, por que eu estou dizendo isso? Cada nível da empresa ele está ligado com um grupo especial de processos. Vejam que apesar da predominância de cada nível em cada processo, você não deixa de ter os outros níveis ali também aplicados ou envolvidos. Tá? E pode ser também, por exemplo, que a empresa, a organização tenha dentro do nível estratégico uma unidade de controle interno, e nessa unidade de controle interno, o foco dela, os processos dela vão ser justamente no planejamento e no controle. Tá? Então, isso aqui é só superficialmente, é uma média, uma estimativa, isso aqui varia de empresa para empresa também, tá? Mas só para ter uma noção, tá? A administração também, geralmente, ela é dividida, ainda que de maneira informal, em algumas áreas, né? Então, geralmente, você tem a área de recursos humanos, porque toda organização tem pessoas, a área de finanças, compra, venda, entrega, custo e tal, que né, você não tem como, às vezes, ter organização sem ter algum tipo de finança, senão ela perde um pouco a característica dela, né? Você vai ter a parte de produção e operação, porque se é uma empresa que tem pessoas e que visa lucro, né, ou visa um objetivo, enfim, ela precisa prestar serviço, ela precisa produzir, enfim, né? E ela precisa comercializar esse tipo de produto. Professor, mas uma instituição pública faz marketing? Instituição pública faz propaganda? Faz sim, tá? Ainda que menos, ainda que pouco, mas principalmente depois do advento das mídias sociais, a própria Unemat, por exemplo, passou a fazer muito uso de assim, um marketing, mas não marketing necessariamente voltado para o comercial. Um marketing voltado para explicar para a população o que é um curso de ensino superior, como é que ela funciona, explicar que ela é gratuita, né? Porque é incrível o que a gente escuta assim de pessoas. Você vai divulgar um curso ali da Unemat, o pessoal, primeira pergunta, quanto custa a mensalidade, né? Então, explicar isso e assim fazer também um negócio que a gente chama de accountability, que não tem nada a ver com contabilidade, tá? Mas a accountability é um tipo de responsabilização, um tipo de prestação de conta. Então, é você dizer para a sociedade que você tem uma universidade pública, gratuita, que oferece esse tipo de prestação de serviço para a sociedade. Tá? Então, toda organização ela tem essas suas áreas e ainda que às vezes a pessoa do RH também faça a parte de finanças, né? Porque a empresa pequena não adianta, não tem como você montar uma empresa pequena e falar assim, não, tem que ter uma pessoa para cuidar de cada departamento. Não tem sentido, tá? Ela nem vai ter capital, dinheiro para isso, tá? Outra questão também é que o administrador, ele tem alguns papéis que estão relacionados com a sua atuação no dia a dia, né? Então, o primeiro é o papel, a autoridade, né? A gente vai ver em uma das aulas futuras a questão da autoridade explicada por Max Weber, né? Os tipos de autoridade. Você tem duas formas de você ter essa autoridade. Você pode ter uma autoridade formal, que é
através de uma portaria, de um documento que constitui aquela pessoa, constitui aquele gestor para ocupar aquele cargo, tá? E você pode ter o papel ali informal. Mas como assim, professor, o papel informal? Às vezes você sabe que ele é o responsável pela empresa, mas não tem papel nenhum ali dizendo que ele é o responsável pela empresa, tá? Então, eu já vi situações em que você tem um pai, uma mãe ali que é dono de um negócio, né? Ou um casal, enfim, ou duas pessoas e tal, que é dono de um negócio, e aí você tem, às vezes, o filho, né? Ou a filha, que chega ali na empresa e manda o funcionário fazer isso, fazer aquilo. Aí você fala assim, mas peraí, quem que é essa pessoa dentro da estrutura organizacional aqui, né? Quem que é essa pessoa para dar esse tipo de ordem? Então, é muito importante que o administrador, o gestor, defina muito bem os papéis de cada um, porque senão você começa a ter ali uma função, na verdade, um desvio de função, um desvio de finalidade de cada uma das pessoas que ocupam ali o seu papel. E qual que é o problema desse desvio de função ou desvio de responsabilidade? Isso pode gerar ciumeira, isso pode gerar descontentamento, isso pode gerar constrangimento, né? Porque às vezes a pessoa lhe deu uma ordem que não deveria dar ou não poderia dar e ela acabou dando essa ordem, tá? Então, tudo isso precisa ser bem colocado para que não se tenha problema, né? Para que não se tenha confusões, tá? E os papéis que esse gestor pode desenvolver são 3 papéis: os papéis interpessoais, os papéis informacionais e os decisoriais, ou decisórios. Tá? Então, o papel interpessoal que um administrador exerce é de lidar com as relações interpessoais. Então, é a pessoa que vai acalmar ali o ânimo dos colaboradores, é a pessoa que vai motivar se o pessoal estiver desmotivado. Ele é um símbolo, ele é um exemplo, ele é uma liderança ali dentro. Então, esse é o papel interpessoal que ele assume. Às vezes, ele não é o líder, que é a pessoa que deveria fazer isso. Mas ele é uma pessoa tão querida ali dentro que ele acaba assumindo esse papel interpessoal, de apaziguador, de paz e amor, aquele papel de vou resolver, deixa comigo que eu resolvo, né? Então, quando voltar às aulas presenciais, vocês vão perceber que dentro da turma vai ter pelo menos uma ou duas pessoas que vai desempenhar esse tipo de papel. Vai ter aquele, geralmente, né, encrenqueiro, que quer caçar confusão, que não aceita, encrenqueiro assim, do ponto de vista de não aceitar as coisas como elas são, tá? Não é uma crítica. Que não tá certo, não foi isso que o professor falou, né, eu tenho meu direito, e às vezes ele tá com, né, muito sangue no olho assim e tal, ele ou ela, né? E aí você tem o outro aluno que não, calma, vamos lá conversar primeiro, vamos ver lá com o professor, se não resolver, vamos ver na coordenação. Então, você passa a ter um papel interpessoal. Não é o papel desse aluno ou dessa aluna fazer essa intermediação, porém, a característica de liderança vai fazer com que ele assuma esse papel para o bem-estar, para o bom andamento aí das coisas. Tá? Ele é justamente esse elo de ligação, esse elemento de ligação entre o aluno e a outra parte, seja professor, coordenação, gestão do ANEMAT, enfim. Tá? Um outro tipo de papel é o papel informacional. O que é esse papel informacional? É quando o responsável, ou o administrador, ou a pessoa ali, faz o papel de porta-voz, faz o papel de disseminador. Não é ele que toma a decisão, ele só repassa a orientação. Então, tinha um negócio que era muito comum na minha época de graduação, de faculdade, que acontecia, né, com os alunos, vinham os ônibus de fora aí de Mirassol, Quatro Marcos, Araputanga, do Porto Esperidião, e aí o pessoal levantava 4 horas da manhã para estar 4h30 no ponto de ônibus, para chegar às 7 horas, 7h05 na UNEMAT, às vezes varado de fome, correndo para entrar em sala de aula, chegava em sala de aula,
cadê o professor? Cadê o professor? O professor não vinha, né? Então, esse é um dos trem que me deixava mais pé da vida como aluno, e é um trem que vocês podem ter certeza que eu não vou fazer com vocês. Se um dia a gente chegar a falar que vai ter a aula e eu tiver algum problema, é porque eu fui internado às pressas, tá? E igual aconteceu ontem, né, que eu não consegui fazer aula síncrona porque tinha uma agenda, é porque é uma agenda que eu não tinha como desmarcar, eu tinha um prazo para cumprir até hoje, eu precisava de uma decisão e precisava marcar uma reunião para decidir essa situação. Então, assim, foi excepcional mesmo. No semestre passado eu consegui cumprir todas e não tenho previsão de nenhuma outra aula que não seja síncrona agora até o final, tá? Até porque chega a ser quase que falta de respeito você combinar uma coisa e quase... chega a ser falta de respeito combinar uma coisa e fazer outra, tá? Então, do papel informacional é isso. Aí quando eu chegava às vezes, em sala de aula, geralmente já tinha uma colega minha que era a líder da turma, e essa colega, ela já falava, eu fui lá, tentei contato com o professor, não consegui, fui lá no departamento, o departamento não conseguiu, mas alguém passou o recado que o professor não vem hoje, né? Então, não era essa aluna que decidia, ela apenas informava, né? E era engraçado que o pessoal ia tudo para cima dela, mas como assim? O professor não vem, né? Ela, calma, eu só estou repassando a informação, não sou eu que decidi que o professor não vem, tá? Não viria. Então, não sei se vocês já têm algum líder de sala constituído, mas é importante que vocês tenham, né? Elejam entre vocês, abram uma sala, às vezes, no Meet entre vocês, e aí tentem escolher uma pessoa para ser líder e vice-líder da turma, que são as pessoas que vão ter o contato mais direto com os professores, que são os alunos que vão, às vezes, embandeirar, né, alguma causa de vocês. Isso é importante, essa representatividade, essa liderança é muito importante aí dentro do curso, tá? E você tem também o papel decisório, que é o papel mais empreendedor, é o de solucionador ali um pouco de conflito, é o que administra recurso e é o negociador. Então, o papel decisório, ele é diferente, ele até pode parecer um pouco um papel interpessoal ali, de ser um elo ali de ligação. Porém, a solução de conflito dele não é só interpessoal. Você tem 10 mil reais de conta para pagar essa semana, você só tem 3 mil em caixa e você tem 20 mil a receber, mas não tem garantia que vai receber esse dinheiro. Então, temos um conflito. O papel dele é tentar entrar em contato com os clientes para ver se eles vão pagar em dia e oferecer algum desconto por antecipação, fazer alguma antecipação de algum outro recebível para quitar o boleto, as obrigações dele ali para aquela semana. Tá? Geralmente também é um negociador, né? Então, essa pessoa assume o papel de negociador. Vamos fazer uma prova de todo o conteúdo da disciplina no domingo. Aí o líder vai falar, não, opa, professor, peraí, não vamos fazer prova, a primeira negociação, né? Não, tem que ter a prova. Não, então reduz aí o conteúdo, vamos restringir esse conteúdo aí, né? Então, é uma ação, é um papel de negociador que acaba assumindo dentro da organização. Então, ele vai negociar com o credor, vai negociar com os colaboradores, vai negociar com o cliente, tá? Então, são papéis decisórios que muitas vezes as organizações precisam, e assim, não dá para ter gente indecisa ocupando essa função, tá? O administrador, ainda que às vezes ele precise tomar uma ação rápida, ele não dá para ficar pensando, remoendo muito tempo, ele tem que ser um pouco ágil na tomada de decisão dele, tá? Aqui também tem, né, o grau de importância de cada uma dessas três pessoas, né, de cada um dos papéis dentro de cada nível. Então, por exemplo, no nível operacional, que é o nível que executa as ações, o papel do líder tem um grau de importância muito alto, muito elevado.
Porque se ele não liderar corretamente o nível operacional, a produção cai, a produção desperdiça, a produção quebra, tá? Então, o papel de liderança ele é fundamental dentro do nível operacional. No nível tático, ele também predomina o papel de liderança, porém, como eu falei para vocês, ele tem um papel também alto em porta-voz. Ele recebe as demandas do nível estratégico e repassa para o operacional, e recebe do operacional e repassa para o estratégico. E no nível estratégico, o papel de porta-voz, né, de receber e de repassar as informações também do que é para ser feito, e o de monitoramento das ações junto com a liderança, ele é bem equilibrado, bem dividido, tá? Não tem muita sobressalência de um sobre o outro, justamente porque ele tem que entender tudo, ele não pode se sobressair mais de uma determinada área, apesar de sobressair mais como porta-voz. Mas é mais equilibrado do que os outros, tá? Justamente porque ele tem que entender e tem que ver o contexto geral de tudo. Tá? Bom, diante disso, como é que você escolhe as pessoas que vão ocupar cada um desses níveis, né? Como é que você faz com que essas pessoas ocupem ali determinados cargos ou estratégias dentro, né, espaços dentro da organização? Existe um negócio chamado estudo de habilidades, que ele vem dentro da administração, é conhecido como CHA, ou CHA, que é conhecimento, habilidade e atitude. Tá? O conhecimento, ele significa o acúmulo de informações, experiências, ações e as ideias de cada um. O conhecimento, ele geralmente é restrito à parte teórica do saber de cada um. Então, todo mundo que está aqui assistindo a aula síncrona, né, a maioria está com a câmera, na verdade agora todos estão com a câmera desligada, mas em tese, né, considerando que todo mundo está aqui na sala, todo mundo está prestando atenção e está adquirindo o mesmo conhecimento no mesmo nível. Tá? A habilidade é uma forma diferente de conhecimento, ela na verdade vai pegar o conhecimento e vai traduzir. Alguns vão saber, eu posso falar aqui uma aula inteira de liderança e depois no final medir o nível de liderança de cada um. Cada um vai ter uma habilidade um pouco maior ou menor em determinados itens, não só de relativos ao conhecimento, mas de técnica em si. Né? Então, às vezes a pessoa, igual por exemplo, eu já tentei, vou pegar um caso aqui. A minha mãe toca, acho que qualquer instrumento, com meia hora que ela ficar com o instrumento na mão, ela consegue discernir muito bem as notas musicais e ela consegue tocar vários instrumentos, sendo que ela nunca fez uma aula desse tipo de instrumento. Né? Eu já fiz aula de violão, já fiz aula de teclado e não consigo, né, não consegui fixar bem essa questão das notas. Então, a gente pode ter tido o mesmo conhecimento, mas a habilidade de cada um é diferente. Tem gente assim, e aí vocês vão ver também, ao longo do curso, tá? Não é A ou B, não é fulano e ciclano, mas isso tem todos os cursos assim da Unemat. Às vezes é um professor excelente, o cara tem um conteúdo, uma sabedoria assim, muito grande, mas ele não tem a habilidade de repassar o conteúdo, de explicar as coisas de maneira um pouco melhor ou mais didática. E aí, ele é um cara super inteligente, porém, às vezes é conceituado como um professor ruim, um péssimo professor, porque ele não quer ceder, ele não quer melhorar a habilidade dele em dar aula. Tá? É o administrador, cientista e artista que aprende a cada análise sistemática do ambiente da sua volta e que também age de acordo com o seu feeling ou percepção e os insights, que é a compreensão imediata de uma situação. Então, para administrar, é preciso ter habilidades que geralmente são traduções do feeling ou do insight. Tá? O feeling é algo parecido com o sexto sentido, né, feminino. Os homens talvez não saibam, né, nós não sabemos direito o que é isso, mas esse negócio aí às vezes pode ser que funcione, né? Então, aquela coisa, tem alguma coisa acontecendo, eu não estou vendo, mas eu sinto que alguma coisa está acontecendo. Então, isso dentro de uma empresa, de uma organização, junto com o insight,
que o feeling é você compreender a situação de maneira meio que perceptiva, assim, você monta um quebra-cabeça, monta as partes para entender o todo. O insight, ele já é algo mais imediato, mais rápido. Você vê uma luz, assim, uma ideia rápida na sua cabeça, você, putz, é isso que está acontecendo, tá? Então, um bom administrador, um bom gestor, ele tem que ter ação pelo feeling, né, por essa percepção, e não pode deixar de ficar pensando, não pode deixar de dar atenção para os insights, que é justamente, às vezes, o que vai dar o ponto de partida, o start, para uma mudança até mesmo radical. Tá? Para ocupar algumas posições aí nas empresas, executar os seus papéis e buscar a melhor maneira de administrar, o administrador ou administradora deve conhecer e fazer uso de várias habilidades. O Katz, que a Venato cita, classificou essas habilidades em 3 grandes grupos: habilidade técnica, humana e conceitual. Tá? Então, isso também é uma coisa que quem estuda para concurso costuma cair bastante em concurso, tá? Concurso público aí. Essas habilidades técnicas, elas estão relacionadas mais com a questão operacional, de saber fazer, né? Você acaba pegando ali você acaba pegando aquilo que você adquiriu de conhecimento, né? Ou talvez não necessariamente lendo um livro, mas alguém te ensinou a fazer dessa maneira e você tem uma técnica muito boa, você sabe fazer muito bem, tá? Então, a habilidade técnica, geralmente ela tem uma predominância aqui no nível operacional, ainda que também precise, ainda que ela também se enquadre um pouquinho aqui no nível de gerência intermediário, mas a predominância dela é no nível operacional, tá? Já a habilidade humana, ela está presente em todos os níveis, tanto na alta direção, na gerência intermediária e na supervisão, tá? Porém, a predominância da habilidade humana, né, ou da habilidade de lidar com pessoas, ela é predominante no nível intermediário ou no nível de gerência, tá? Porque é ele que fica ali cuidando, é ele que tem que supervisionar, é ele que tem que, né, entender as justificativas, é ele que tem que resolver conflito. Então, essa habilidade acaba restringindo ali um pouco mais no nível intermediário, apesar de que ela está presente nos outros 2 níveis, né? O nível acima e o nível abaixo dela. E a habilidade conceitual tem a ver com a alta administração, ela tem a ver com conceitos, com pensamentos, com ideias, e tem um pezinho ali, né, na habilidade humana também, no nível de gerência. Mas não tem nada de pé na habilidade operacional, ou não tem nada a ver com o nível técnico, tá? A função dela é pensar, e ainda que ela tenha essa predominância aqui no nível mais alto, tá? No nível de alta gestão, e um pezinho aqui no nível de gerência, a habilidade conceitual ela é voltada para a alta administração, tá? Então, por que isso, pessoal? Para um bom trabalho, é necessário que o administrador domine as 3 habilidades e saiba dosar ela de acordo com a posição que ele ocupa na organização. Então, se ele está lá voltado no nível operacional, não adianta ele querer ficar dando ideia, pensando lá longe, que ele não vai ser ouvido, não vai adiantar. As ideias dele vão nascer e morrer ali, tá? E até mesmo ele pode falar, pode dar a melhor ideia do mundo, que o pessoal vai seguir a ideia da alta gestão, da alta administração. Às vezes ele está desperdiçando o tempo e as ideias dele, tá? Então, explicando também um pouco mais detalhado essas habilidades, né? As conceituais, que é o topo, elas são habilidades mentais, intelectuais, necessárias para se obter, analisar, interpretar informações de várias fontes e, a partir daí, tomar decisões complexas. Tá? Então, vejam bem, acho que a Toyota já anunciou que na Europa ela não vai mais produzir veículo a combustão a partir de 2030. E aqui no Brasil, ela pretende parar a produção de veículo a combustão a partir de 2050, se eu não me engano. Tá? Então,
Poxa, imagina vocês. Você é o cara que pensa, é a pessoa que pensa, né? Dentro de uma organização, de repente você fala assim, vamos parar de produzir motor a combustão, vai ser só elétrico, né? Olha o impacto disso, olha esse tipo de decisão. Não é qualquer um que pode decidir isso. E por que ele tomou essa decisão? Né? Por que ele decidiu que não vai ser mais a combustão e vai ser elétrico? Né? Então ele tem um conjunto de estudos, ele estuda a tendência, ele vê o que os outros estão fazendo, e aí ele não quer que a empresa dele morra, ele quer que a empresa dele evolua. Tá? Então, é igual, né, quando você tinha ali a transição da máquina de escrever para o computador. Muita gente aí quebrou apostando na máquina de escrever, achando que computador era muito complexo de usar e que as pessoas não conseguiriam usar. Tá? Então, assim, tudo isso precisa ser pensado e é o nível de habilidade intelectual que define as habilidades conceituais. Tá? Já a habilidade técnica tem o uso do conhecimento, instrumento, é saber fazer, né? E como exemplo, justamente eu cito aqui a questão da contabilidade, da engenharia, da parte de produção, venda. Você pode fazer o melhor curso do mundo, tá? Porém, você precisa desenvolver essa habilidade de fazer, senão vai cair no esquecimento. Eu mesmo, pessoal, eu tenho a graduação em contabilidade. Algumas coisas da contabilidade eu me arrisco a fazer, outras não. Já tem muito tempo que eu fiz, já tem muito tempo que eu me graduei, eu acabei não fazendo, e isso vai caindo no esquecimento. Hoje, eu não teria, às vezes, condição de abrir um escritório de contabilidade por conta própria. Eu teria que trabalhar dentro de um escritório para ver novamente as rotinas, o que atualizou. Aí sim eu teria como abrir um escritório próprio para mim, tá? Não que eu não consiga, às vezes eu posso tentar abrir no peito, mas a chance de eu errar e de eu errar algo para um cliente é muito alta. E depois acabar sendo queimado, responsabilizado por isso. Então, cada um tem que conhecer a sua habilidade também e ou tentar melhorá-la ou talvez não assumir aquela responsabilidade para, né, não fazer feio, não acabar estragando ou piorando algo. Tá? E a habilidade de relações humanas, essa habilidade está relacionada com a capacidade de compreender as outras pessoas e, para com elas, interagir de maneira eficaz. Então, a gente precisa dessa habilidade para manter rede de contato, liderar, motivar, resolver conflito entre as pessoas. Tá? Então, para atingirmos a eficácia na gestão, é necessário que os administradores tenham equilibradas essas três habilidades, a técnica, humana e conceitual. Ainda que um pouco de cada uma, tá? Mas em cima do que ele for trabalhar, ele desenvolve mais ou menos cada uma. Então, à medida que esse profissional avance hierarquicamente na empresa, cada uma dessas habilidades terá maior ou menor significado. No nível tático, que é um nível intermediário ali, o gerente deve ser um bom líder, deve saber delegar função, ser eficaz. O cargo de gerente, além da habilidade técnica humana, requer mudança de atitude. Então, ele precisa orientar mais as pessoas, ele precisa resolver mais conflito. Tá? No nível tático, parte-se do princípio de que todo mundo pode ser um líder. Tá? Só que nesse ponto tem um conflito aí entre pensadores da administração. Tem alguns que falam que liderança é algo nato, que já nasce com a pessoa, e que pode ser mais ou menos aperfeiçoado. E tem outros que não, que ainda que a pessoa não nasça com nenhum tipo de liderança, é possível sim formar essa pessoa, tornar ela, né, mediante um conhecimento, mediante forçar ela a praticar, tem como tornar ela um bom líder. Tá? E aquilo que eu falei, alguns pensadores falam que o líder nasce pronto, outros falam que não, que ele não nasce pronto e deve ser moldado. Tá? No caso desse autor que eu estou embasando na aula de hoje, ele fala que o líder não nasce pronto e que ele deve desenvolver as suas habilidades por meio do aprendizado sistemático. Ou seja, contínuo, fazer o tempo todo, vai fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo. E para que essa pessoa colhe em profissionais com mais experiência dentro da empresa para poder contribuir com a formação de novos líderes. Tá? Então, esse aqui é aquele quadro que eu peguei agora há pouco,
Então, o nível estratégico, ele está vinculado aqui mais com as habilidades, ele exige mais habilidade conceitual, apesar de não destacar as outras, né, não se livrar das outras. O nível tático tem um foco um pouquinho maior, exige mais de habilidade humana, e o operacional exige mais, o operacional exige mais aqui habilidade técnica como seu ponto principal, tá? E aí, fazendo um panorama, né, um contexto aqui do Brasil. Bom, no Brasil a gente tem uma alta carga tributária, né? O Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo, 37,4% de toda a riqueza que é produzida é convertida em impostos. Então, hoje, na verdade, assim, está até mais, está beirando aqui 40%. Tá? Então, significa de 10 meses de trabalho seu, de rendimento seu, 4 meses são puramente para pagar impostos. Tá? Você tem altos custos de financiamento, né? Então a taxa de juros é muito cara, é muito alta, o que acaba encarecendo, né, o financiamento das empresas. Você tem muitas vezes uma burocracia que é ineficaz, vocês vão ver que a burocracia não é ruim, mas que o excesso dela é, e a burocracia brasileira, ela obriga os administradores a estarem mais concentrados com as formalidades do que com a condução do seu negócio, e isso acaba gerando uma produtividade reduzida. Então, você tem o imposto, que consome quase 40% do PIB do que arrecada, e geralmente é 25%, 30%, 40% do que as empresas pagam de imposto. Você tem um dinheiro que é caro para você pegar emprestado, e você tem um setor público que muitas vezes é ineficaz, é ineficiente, é lento e acaba atrapalhando aí os negócios. Tudo isso gera problemas, acabam influenciando na produtividade, e aí o administrador tem que estar ligado, tem que estar relacionado, cuidar desses problemas para a empresa não quebrar. Tá? Existem aproximadamente quase 5 milhões de empresas formais atualmente no Brasil, e né, o dobro disso, 10,3 milhões de empresas informais. O MEI surgiu para formalizar isso, para tirar o pessoal da informalidade e jogar na formalidade, mas não foi feito da maneira correta, tem muita gente endividada, muita gente abriu o MEI e não fechou e o imposto continuou cobrando. Tá? E a própria população, ao não pedir uma nota fiscal e ele não ter necessidade de ficar expedindo essa nota fiscal, faz com que o MEI não tenha tanta serventia ou validade, exceto para a parte previdenciária, porque, querendo ou não, ele acaba sendo uma contribuição previdenciária ali do microempreendedor individual. As empresas formais, elas empregam um total de 27 milhões e meio de pessoas, e as informais empregam 13,9%, 13,9 milhões de pessoas. Então, as formais, ainda que elas sejam bem menor do que as informais, elas empregam um número de pessoas bem maior. Metade, né, das empresas formais atuam no setor de comércio, 38% de serviço e 12% indústria e construção. 97% das empresas brasileiras são de micro e pequeno porte. São Paulo, Rio de Janeiro, são responsáveis pela concentração de 63% da receita líquida das 1.000 maiores empresas do país. Então, praticamente aí quase 2/3 de toda a receita líquida, né, dessas empresas do Brasil, ou das 1.000 maiores do Brasil, estão ali centradas em São Paulo e Rio de Janeiro. 92% dos milionários brasileiros construíram a sua própria fortuna. Então, foi justamente através das empresas, das indústrias. Os outros 8% aí são de loteria, são de herança, enfim. Tá? Apenas 15% dos herdeiros dos maiores empresários do século passado permanecem no mundo dos negócios. Então, isso aqui é um dado importante que explica que a sucessão empresarial, né, ou seja, morreu o dono, vai passar para os filhos ou para os próximos descendentes, não garante a continuidade do negócio. Tá? Então, o pessoal aí antigo da família, fugiu o nome aqui, Matarazzo, lá de São Paulo, da família Balduco, deixa eu lembrar aqui que mais, fugiu aqui o nome, do pessoal lá da família Farquhar,
eles não tiveram essa perpetuação do negócio entre os herdeiros, e isso, né, fez com que os herdeiros muitas vezes quebrassem as empresas ou tivessem que vender por não saber tocar corretamente. E 66% das empresas privadas brasileiras que estavam na lista das 50 maiores há 30 anos desapareceram desse ranking. Então, percebam que muitas empresas, né, 2/3 das empresas brasileiras que aparecia aí nas 50 maiores, 30 anos atrás, hoje já não estão mais vivas, já não estão mais em funcionamento. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui no Brasil, fazer gestão é muito complicado, administrar um negócio é muito complicado. Tá? Tem um dado aqui do Sebrae que ele fala que 60% dos novos negócios, eles acabam falhando nos 2 primeiros anos de atividade, e as principais razões para essa elevada mortalidade empresarial são falhas gerenciais, são erros na tomada de decisão. Tá? Os custos de uma administração ruim não se limitam a um desperdício de recurso financeiro ou material. Não é só isso que quebra a empresa. Mas também o fato de você desperdiçar recurso financeiro e material eleva o custo para a sociedade. Faz com que você tenha um produto sendo vendido mais caro do que ele poderia ser vendido, e com isso você acaba fazendo com que as pessoas acabem pagando mais caro, porque você não é eficiente, você não sabe produzir, evitando o desperdício. Tá? Por outro lado, uma vez que quase todo, isso considerando aquele ponto da economia, que diz que, né, a regra da economia é que os recursos são escassos, limitados, e a demanda é ilimitada. Então você tem esse contraponto aí que o que faz o equilíbrio entre oferta e demanda é justamente o preço. Tá? Uma vez que quase todas as pessoas trabalham em organizações, em algum momento da sua vida serão administradas ou irão administrar o trabalho dos outros. Então, isso também é quase uma certeza. Ou vocês, por algum momento, vão ser administrados, vão ser por alguém, ou vocês vão administrar alguém ao longo do tempo. Tá? E alguns desafios aí da profissão do administrador. Né? Ele é um trabalho complexo e difícil, tem que lidar com pessoas de diferentes experiências, personalidades, conhecimento, ambições. Eu lembro que eu tinha, na empresa da minha família, tinha um funcionário que ele nunca chegava atrasado. O horário era das 7 às 11, das 1 às 5. 5 para as 7 ele estava lá. 5 para 1 da tarde ele estava lá. Né? Ele ficava na porta esperando o horário para entrar. Deu 11 horas, eu falava, fulano, eu preciso que você fique 10 minutos a mais aqui para receber uma entrega ou encomenda. Não, ele não ficava. Ele era rigorosamente pontual com o horário, tanto para entrar quanto para sair. Isso era bom e às vezes era ruim. É bom porque você sabia que você podia contar naquele horário. Era ruim porque se você precisasse de alguma flexibilidade, não teria. Tá? Também outra dificuldade, outro desafio é ter que conseguir motivar o subordinado em ambiente de incerteza e que ambiente que está em permanente mudança. Tem que tomar decisões difíceis relativamente à distribuição de recursos escassos, porque isso é difícil, né, o cobertor é curto, então ou você cobre o pé ou você cobre a cabeça, né? Então é difícil, às vezes você ou mantém o pessoal empregado e faz um outro tipo de corte de custo, ou você às vezes tem que demitir para manter o negócio sobrevivendo. E aí o seu sucesso vai depender do sucesso das outras pessoas. Só que também tem alguns benefícios, né, em ser administrador. Os administradores desempenham um papel mais importante ali da organização, por isso que, como contadores, vocês têm que estar em contato direto com o administrador, para conhecer, para saber como é que funciona, para saber como é que está acontecendo ali. Tá? Gestores de qualidade são uma mercadoria, entre aspas, né, rara no mercado, logo os melhores são muito bem pagos. Então, quanto mais você tiver o seu trabalho valorizado e reconhecido, mais chance de crescer dentro da empresa você vai ter. Ah, professor, mas eu estou nessa empresa há 10 anos, eu estou dando o meu máximo todo dia, e ainda assim eu não estou sendo valorizada. Sai da empresa, troca de empresa, não tenho medo de mudar. Se você é isso mesmo, se você é bom mesmo,
não fique preso nessa empresa, porque a culpa não é sua, a culpa é dela, tá? E com certeza você vai. Eu sei porque eu tenho vários amigos que são empresários e o que eu mais escuto é eles reclamando que não tem, assim, mão de obra qualificada, competente, e quando ele encontra, ele faz de tudo para manter essa pessoa ali no lugar, tá? Os bons, né, administradores recebem reconhecimento e status da organização e da sociedade, tem a possibilidade de trabalhar com uma variedade de pessoas, então muitas vezes até escolhe as pessoas com quem ele vai trabalhar, e tem a oportunidade de pensar criativamente, de inovar, de utilizar a imaginação. Então, eu lembro que às vezes tem empresa que fica gastando um dinheirão com marketing assim, né? E às vezes você vai lá e coloca uma faixa engraçada, faz uma brincadeira ali com a sua empresa, que acaba viralizando e isso acaba virando um marketing barato ali da sua empresa, tá? E aí, por fim, já finalizando, a administração no contexto atual precisa desenvolver uma visão global do mundo dos negócios. Então, essa semana mesmo, tinha uma empresa de construção civil na China que estava ameaçando aí, estava dando, não é que ela estava ameaçando, ela estava dando indícios que poderia dar um calote no sistema financeiro chinês e que, se isso acontecesse, geraria uma reação em cadeia em nível mundial. Inclusive, o Brasil seria muito afetado com esse calote. Tá? Então, muitas vezes você tem que estar de olho, porque às vezes um problema que acontece lá na China respinga aqui. E geralmente, né, esses problemas vão acontecer primeiro na China, porque enquanto a gente está indo dormir, eles estão começando um novo dia. Então, de manhã, a primeira coisa que eu faço é me inteirar das notícias aí em nível mundial, o que aconteceu na China, como que foi o comportamento das bolsas de valores na China, né, no Japão, porque esse comportamento aí do mercado asiático vai refletir aqui no Brasil, na Europa e no Brasil. Tá? Os administradores também precisam entender diferentes modelos culturais. Então, hoje a gente tem uma sociedade muito multivariada. Inclusive, um dos casos, a gente vai ver alguns dos casos que vai ser seminário, a gente vai discutir a questão da inclusão, a questão de como lidar com determinadas situações ali que envolve gênero e tal. Né, a questão de ética também a gente vai discutir. Então, é preciso você entender, né, o momento que está hoje e até mesmo para que você não tome uma decisão errada, equivocada. Por exemplo, na cabeça da minha avó, e talvez na cabeça da avó de muitos de vocês, uma pessoa que tinha uma tatuagem não era uma pessoa assim boa, né, na visão dela. Uma pessoa que tinha tatuagem na cabeça da minha avó era uma pessoa assim malandra, uma pessoa era um bandido, era, né, se fosse mulher seria assim quase que prostituta, né? Tá aquelas cabeças assim de gente bem antiga e que hoje não é bem assim, né? Se você pegar o conceito, né? Por que as pessoas escolhem fazer uma tatuagem, né? Uma marca permanente para a vida toda. Então tem toda uma questão conceitual por trás disso, uma questão de identidade. Quando às vezes você viaja assim para as grandes cidades, né? Você vê que as pessoas tentam ter uma personalidade própria, que elas não querem ser iguais a ninguém. Então, tudo isso é algo que a administração precisa entender e aplicar ao modelo de negócio, né? Nos dias de hoje, por conta da internet, por conta da tecnologia, as organizações devem ser flexíveis e rápidas, né? Então, você não pode esperar muito para mudar, para evoluir. As redes de trabalho em equipe, elas tendem a substituir o tradicional hierarquia rígida. Então, hoje, geralmente, só a organização militar e a igreja funciona ainda com hierarquia rígida. O restante tem um modelo de trabalho em rede, um trabalho em que, às vezes, você é o chefe e, às vezes, você recebe ordem, né? Então, um trabalho cooperativo, participativo, que a gente vai ver lá os últimos conteúdos sobre autogestão, cogestão e gestão participativa. Hoje precisa de uma mão de obra cada vez mais qualificada. Então, a gente tem só 5% da população com nível superior.
e aí em torno de 15% da população com algum tipo de curso técnico ou com algum tipo de curso que qualifique ela para um determinado trabalho especializado. Então, hoje não precisa mais de trabalho braçal, hoje é o trabalho mais intelectual que toma conta, e a habilidade técnica, né? O administrador precisa ter o foco na satisfação do cliente e também precisa dar cada vez mais importância na ética dos negócios. Não ser malandro, não tentar passar a perna, né? Eu vejo muita gente aí desconfiado de loja de informática e de oficina mecânica. Eu mesmo eu não confio em oficina mecânica. Toda vez que eu levo meu carro para arrumar, eu acompanho, eu olho, eu pergunto, eu fico em cima do mecânico, porque eu já tive, na verdade, umas 2 situações assim bem chatas, que a pessoa falou que ia trocar a peça e não trocou, e a outra que ela falou para trocar uma peça que não precisava ser trocada, né? Então, eu mesmo assim, aqui em Cáceres já fui em várias oficinas mecânicas e ainda não achei nenhuma que de fato eu me sentisse assim, ou às vezes até fez um bom serviço, trocou a peça que tinha que trocar, mas o valor cobrado era muito fora assim da casinha, né? Então, isso faz parte da ética do negócio e que também tende a estar presente, senão o negócio acaba morrendo em um negócio com grande potencial. Então, era isso, né? Essas aqui são as referências que eu utilizei na aula de hoje, também um pouco nas aulas passadas. Queria ver se ficou alguma dúvida, se tem algum questionamento, tanto da aula passada quanto dessa.